Eu sou a Marci e hoje nós vamos resolver alguns exercícios de cálculos de heparina. Vou te explicar como realizar a interpretação do problema ou prescrição médica, como montar e resolver a regra de 3 de forma muito simples, utilizando os 5 passos que eu criei. O cálculo de heparina quase sempre é cobrado em concursos e em processos seletivos, então eu recomendo que você baixe a lista de exercícios. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas antes de começar, já deixa o seu like e me conta aqui nos comentários qual é a sua dúvida, no que você sente mais dificuldade em relação aos cálculos de medicamentos. A heparina é um medicamento com ação anticoagulante, usada para prevenir a formação de coágulos de sangue. A heparina é apresentada nas seguintes concentrações: 5.000 unidades por ml, com frasco ampola de 5 ml. Essa solução injetável é para administração endovenosa. 5.000 unidades para 0,25 ml, ampola com 0,25 ml. Essa solução injetável é para administração subcutânea. Porém, a apresentação que mais aparece em provas de vestibular ou concurso é a primeira, de administração endovenosa, que é de 5.000 unidades por ml, frasco ampola com 5 ml, certo? É essa a apresentação que iremos utilizar nos nossos cálculos. Vamos entender um pouco mais sobre essa apresentação. Nós temos um frasco ampola com 5.000 unidades por ml. Uma informação que você deve saber é que, quando temos barra ml, significa que é 1 ml. Então, barra 1 ml. Com essa informação, eu sei, então, que eu tenho 5.000 unidades por ml. A cada 1 ml, eu tenho 5.000 unidades, certo? Se meu frasco ampola tem 5 ml de volume total, eu multiplico 5.000 unidades por 5 ml para saber a concentração total do frasco, que é 25.000 unidades. Conseguiu entender o raciocínio? Anote todas essas informações para quando realizar algum cálculo de heparina, você interpretar o problema corretamente. Para realizar cálculos de heparina, nós utilizamos a regra de 3, e eu criei 5 passos para aplicar a regra de 3, que são as seguintes. O passo 1, identifique as unidades. Passo 2, coloque as unidades iguais, uma abaixo da outra. Passo 3, multiplique de forma cruzada. Passo 4, coloque cada operação em um lado da igualdade. E o passo 5, isole o x. Então, agora vamos resolver alguns exercícios para praticar. Analise o seguinte caso. Foram prescritas 10.000 unidades de heparina para uma gestante por via subcutânea de 12 em 12 horas. No hospital, há apenas ampolas de heparina de 25.000 unidades para 5 ml. Calcule quantos ml devem ser administrados na paciente a cada 12 horas e identifique qual é a agulha ideal para a administração da medicação. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é coletar as informações mais importantes que eu tenho no enunciado da questão. Então, eu vou coletar a informação de prescrição médica e de frasco disponível para poder calcular com a regra de 3. Então, a minha prescrição médica é 10.000 unidades de heparina, tá? Tá dizendo que vai ser administrado de 12 em 12 horas, mas essa informação ela não é relevante nesse caso aqui, tá bom? No hospital, existe apenas ampolas de heparina de 25.000 unidades para 5 ml. Então, essa aqui é a nossa apresentação da medicação que nós temos disponíveis ali no hospital. Então, essa informação eu também vou utilizar.
Calcule quantos ml devem ser administrados na paciente a cada 12 horas. Então, essa informação aqui vai ser o meu resultado, quantos ml eu preciso administrar na paciente, tá bom? Identifique também qual a agulha ideal para a administração da medicação. Então, eu sei que a via dessa administração vai ser por via subcutânea, mas primeiro nós vamos utilizar os valores para calcular nossa regra de 3, certo? Então, eu vou começar anotando os valores que eu preciso, que é a minha prescrição médica, 10.000 unidades, e a parte que eu tenho aqui de disponível, 25.000 unidades para 5 ml. Então, o disponível é esse aqui. Então, preste bastante atenção no frasco disponível, tá? Porque esse valor é o que a gente vai usar para calcular. Então, para montar a regra de 3, eu vou fazer os 5 passos. O primeiro passo é identificar as unidades. Então, eu sei que eu tenho unidades internacionais e ml, entendeu? Então, é nessas unidades que eu vou trabalhar. Eu vou criar 2 colunas para facilitar a visualização. Uma coluna para unidades e uma coluna para ml. Agora, o segundo passo é colocar as unidades iguais uma abaixo da outra. Eu vou começar pegando os valores que eu tenho disponível, 25.000 unidades, e vou colocar embaixo da coluna de unidades. Esses 25.000 unidades está para 5 ml, então esses 5 ml eu vou colocar na coluna de ml. Agora eu vou pegar o valor prescrito. O valor prescrito é 10.000 unidades. Então, 10.000 unidades eu vou colocar aqui embaixo. 10.000 unidades está para X, porque o X é o valor que eu vou responder a minha questão. E a resposta vai ser em ml, ok? Terceiro passo é multiplicar de forma cruzada. O passo 3 e o passo 4 eu vou fazer juntos, que o passo 4 é colocar cada operação em um lado da igualdade. Mas eu gosto de fazer a multiplicação cruzada pelo valor que começa multiplicando o x. Então, eu vou fazer assim, 25.000 unidades vezes x é igual 10.000 unidades vezes 5 ml. Então, já fiz o passo 3 e o passo 4. Agora, o passo 5 é isolar o x. Então, x é igual, vou copiar essa informação novamente, 10.000 unidades vezes 5 ml dividido por 25.000 unidades. 25.000 estava multiplicando o x, então quando ele passa por outro lado, ele passa dividindo, tá bom? X é igual 10.000 unidades vezes 5 ml é 50.000 unidades vezes ml. Então, assim, ó, 10.000 vezes 5 é 50.000. Como eu tenho unidades diferentes, eu vou copiar elas novamente. 50.000 unidades vezes ml dividido por 25.000. Então, aqui eu vou cortar as unidades iguais. Então, as iguais são unidades internacionais. Cortando as unidades iguais, eu fiquei somente com a unidade de ml, certo? Então, eu vou resolver essa divisão aqui. 50.000 dividido por 25.000 é 2. Então, x é igual a 2. Mas é 2 o quê? Eu cortei as unidades iguais e ficou sobrando a unidade de ml. Então, o resultado é em ml. Então, 2 ml. Então, a pergunta é, calcule quantos ml devem ser administrados na paciente a cada 12 horas. A resposta é 2 ml.
Mas tem outra pergunta aqui na questão. Identifique qual a agulha ideal para a administração da medicação. Então, aqui já achamos o resultado em ml para administrar. Essa medicação ela vai ser feita por via subcutânea. Então, a agulha indicada para essa administração é essa agulha aqui. Vou colocar aqui no cantinho. A agulha é de 13 por 4,5. Então, a resposta é 2 ml para administrar por via subcutânea com a agulha 13 por 4,5, ok? Um paciente idoso cujo estoque caseiro estava zerado chegou à unidade de saúde com uma prescrição médica de receber 7.500 unidades de heparina. Se na unidade há apenas frascos de heparina com 5 ml, numa concentração de 5.000 unidades por ml, qual a quantidade de mililitros deve ser aspirada do frasco para administrar a dose prescrita? Então, novamente, nós temos um enunciado extenso, contando um pouco da historinha ali, mas para nós podermos realizar os cálculos, a gente precisa coletar os dados mais importantes do enunciado, que no caso sempre vai ser o valor prescrito e o valor disponível, ok? Então, vamos observar novamente como que está o nosso enunciado. A prescrição médica é de receber 7.500 unidades de heparina, correto? Mas na unidade só tem disponível a heparina com 5 ml na concentração de 5.000 unidades por ml. Nesse caso aqui, nós não vamos utilizar o volume total do frasco de 5 ml, tá? Nós vamos usar essa apresentação aqui do frasco, que é de 5.000 unidades por ml. E a pergunta é, qual a quantidade de mililitros, ou seja, quantos ml devemos aspirar do frasco para administrar a dose prescrita? Então, a gente tem o valor prescrito, o valor disponível e a pergunta, que a resposta vai ser em ml. Agora, eu só vou anotar os valores importantes. Prescrição médica, 7.500 unidades e disponível 5.000 unidades barra 1 ml. Quando temos ml, significa por 1 ml. Lembra quando eu falei ali no início do vídeo? Então, é essa apresentação que eu vou utilizar. 5.000 unidades para 1 ml. Então, agora eu vou utilizar os 5 passos para resolver, da mesma forma que eu fiz no exercício anterior. O primeiro passo é identificar as unidades. Então, eu tenho unidade internacional e ml nesse problema. Então, eu vou criar minhas duas colunas. Passo 2 é colocar as unidades iguais uma embaixo da outra. Eu sempre começo com o valor disponível e depois eu pego o valor prescrito. Então, o valor disponível é 5.000 unidades para 1 ml. O valor prescrito é 7.500 unidades para X. Terceiro passo, multiplicar de forma cruzada. O quarto passo, colocar cada operação num lado da igualdade. Então, vou fazer os dois passos juntos, o 3 e o 4. Vou começar, então, novamente pelo valor que multiplica o x, 5.000 unidades vezes x, igual 7.500 unidades vezes 1 ml. Agora, o quinto passo é isolar o x. Então, x é igual, eu vou copiar essa informação aqui novamente, dividido por 5.000. 5.000 estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual 7.500 vezes 1 é 7.500. Como as unidades são diferentes, não posso cortar elas, então eu preciso copiar novamente. Unidades, que faz parte aqui, vezes ml, dividido por 5.000.
Unidades iguais eu posso cortar. Cortando as unidades iguais, sobrou a unidade de ml. X é igual a 7.500 dividido por 5.000 é 1,5. 1,5 o quê? ml, porque sobrou a unidade de ml e a pergunta quer saber quantos ml eu tenho que administrar, tá? Então, a resposta é 1,5 ml. Se você tem dificuldade de realizar divisão sem calculadora, assista o vídeo que eu fiz ensinando a resolver esse tipo de cálculo. O vídeo está bem completo e vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos ver esse outro exemplo. Um cliente recebe 5 ml hora de uma solução de heparina contendo 18.000 unidades em 600 ml de soro fisiológico 0,9%. A apresentação do frasco de heparina é de 5.000 unidades por ml. Em 7 horas, esse paciente recebeu em unidades de heparina o equivalente a. Para a resolução desse exercício, o mais importante é a interpretação e a identificação correta das informações que serão usadas para resolver o cálculo. O paciente recebeu 5 ml hora durante 7 horas. Então, esse foi o volume total que ele recebeu. Ele recebeu, então, 5 vezes 7, que é 5 ml hora vezes 7 horas, ele recebeu 35 ml. Agora, vamos calcular quantas unidades equivalem a esse volume, ou seja, quantas unidades de heparina ele recebeu nesse período de 7 horas. 5 ml hora em 7 horas, que resultou em 35 ml, é a prescrição médica. Os 18.000 unidades em 600 ml é o disponível. Os 5.000 unidades não será usado no cálculo, pois ele já foi utilizado na preparação da solução. Então, nós vamos usar o valor da solução, que é 18.000 unidades em 600 ml. Por isso, a importância da interpretação do problema. Então, depois de coletar todos esses dados e saber qual é a prescrição médica, eu vou anotar esse dado aqui na minha folha. Então, a minha prescrição médica é de 5 ml hora. Então, para eu saber quantos ml ele recebeu em 7 horas, eu pego o meu valor prescrito, que é 5 ml hora. Ele recebeu esse valor de 5 ml hora durante 7 horas. Então, para eu saber qual foi o volume total que ele recebeu nessas 7 horas, eu multiplico os 5 ml hora por 7 horas. Então, eu vou pegar esses 5 ml hora e vou multiplicar por 7 horas. Então, 5 vezes 7 é 35. Aqui, como eu tenho unidades iguais, eu vou cortar hora com hora e vou ficar somente com unidade de ml. Então, a resposta é 35 ml. Ele recebeu em 7 horas 35 ml, ok? E o valor que eu tenho disponível, que é o que eu vou utilizar no cálculo, vai ser 18.000 unidades em 600 ml. Então, é o que eu vou anotar aqui embaixo. A prescrição eu já anotei e vou anotar agora o disponível. Em 600 ml. Agora que eu coletei todas as informações, eu vou montar a regra de 3. O primeiro passo da minha regra de 3 é identificar as unidades. Então, nesse problema, eu vou trabalhar com unidade internacional e ml. Então, eu vou criar minhas duas colunas. Agora, o passo 2 é colocar as unidades iguais uma abaixo da outra.
Eu vou começar pelo valor que eu tenho disponível, que é 18.000 unidades, para 600 ml. Depois eu vou pegar o valor prescrito. Então, o valor prescrito que eu encontrei foi esses 35 ml, certo? Então, é esse valor que eu vou utilizar no cálculo. Como o resultado ele quer que eu responda em unidades de heparina, eu preciso colocar o x aqui na minha unidade, porque é o valor que eu preciso encontrar. E aqui onde tem a unidade de ml é o que eu vou colocar os 35 ml que eu encontrei. O terceiro passo é multiplicar de forma cruzada. O passo 3 e o passo 4 eu faço juntos, então vou multiplicar começando pelo valor que multiplica o x, nesse caso é 600 ml vezes x, igual, multipliquei esses dois, agora eu vou multiplicar esses dois, 35 ml vezes 18.000 unidades. Agora que eu já fiz o passo 3 e o passo 4, eu vou isolar o x, que é o passo 5. Então, x é igual, eu vou copiar novamente essa informação. – 35 ml vezes 18.000 unidades dividido por 600 ml. X é igual 35 vezes 18.000 é 630.000. Como eu tenho unidades diferentes, eu preciso utilizar eles ainda. Então, 630.000 ml vezes unidades. Vou manter a ordem aqui. Dividido por 600 ml. X é igual, eu posso cortar unidades iguais, ml com ml, e vai sobrar unidades internacionais. Eu também posso cortar 2 zeros aqui embaixo e 2 aqui em cima, para poder simplificar um pouco mais esse cálculo aqui. Então, vou cortar 2 zeros aqui de baixo e 2 zeros aqui de cima. Então, eu fiquei com 6.300 dividido por 6. Então, esse resultado é 1.050. Então, 6.300 dividido por 6 é 1.050. 1.050 unidades internacionais. E a pergunta é, esse paciente recebeu em unidades de heparina o equivalente a? Então, a minha resposta ela vai ter que ser em unidades. Então, a resposta desse exercício eu vou colocar aqui embaixo. 1.050 unidades. Mas antes de continuarmos, tem um recadinho para você. Se você tem muita dificuldade em cálculos de medicamentos ou se sente inseguro, tem medo de errar e quer que eu te ajude a aprender de forma definitiva, eu te convido a conhecer o meu treinamento completo de cálculo de medicamentos Guia Definitivo. Venha fazer parte do nosso grupo de estudo exclusivo. O link está aqui abaixo na descrição. Há disponível frasco ampola de heparina de 25.000 unidades por 5 ml. Quantos ml deve-se aspirar do frasco para obter 2.500 unidades? Então, aqui eu vou coletar as informações importantes que eu preciso, que é disponível frasco ampola de heparina, 25.000 unidades por 5 ml. Esse valor aqui é o valor que eu tenho disponível. A prescrição médica é de 2.500 unidades. E a pergunta é, quantos ml devemos aspirar do frasco para obter essas 2.500 unidades? Então, aqui eu já coletei as informações que eu preciso e agora eu vou montar aqui aquela informação que eu sempre coloco na folha. Prescrição médica
2.500 unidades. E disponível 25.000 unidades para 5 ml. Agora eu vou montar minha regra de 3. Vou fazer as duas colunas, uma para unidades e uma para ml. Então, o primeiro passo é identificar as unidades, que é unidades internacionais e ml. O segundo passo é colocar as unidades iguais uma embaixo da outra. Então, eu vou começar pelo valor disponível, que é 25.000 unidades para 5 ml. E agora eu vou pegar o valor prescrito, que é 2.500. Para x. O passo 3 é multiplicar de forma cruzada. Vou fazer o passo 3 e o passo 4 juntos. Multiplico também, iniciando pelo valor que multiplica o x. Então, 25.000 unidades vezes x. Igual 2.500 unidades vezes 5 ml. Agora, o quinto passo é isolar o x. Então, x é igual... Eu vou copiar novamente essa parte aqui. Dividido por 25.000 unidades. X é igual 2.500 vezes 5 é 12.500. Como eu tenho unidades diferentes, eu preciso utilizar elas ainda. Então, o resultado de 2.500 vezes 5 é igual a 12.500 unidades vezes ml, dividido por 25.000 unidades. Agora, eu posso cortar as unidades iguais. Eu corto o de cima e o de baixo e sobrou ml. Eu também posso cortar 2 zeros de baixo com 2 de cima para simplificar o cálculo. Então, x é igual 125 dividido por 250 é igual a 0,5. 0,5 ml, porque sobrou a unidade de ml, lembra? Então, a resposta é 0,5 ml. Em uma prescrição médica, consta que o paciente deverá receber 1.000 unidades endovenoso de heparina. Na unidade, há frasco ampola de 5.000 unidades, contendo 5 ml. Que quantidade de heparina deve ser aspirada para ser atendida à administração prescrita? Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é coletar as informações importantes que eu preciso para poder montar minha regra de 3. Eu sei que a minha prescrição médica é 1.000 unidades. Na unidade, há frasco, ampola de 5.000 unidades. Então, essa é a apresentação que a gente vai usar no cálculo. Contendo 5 ml, a gente não vai utilizar esse volume total do frasco, tá? Aqui é só uma informação a mais que o problema está dando. Mas o valor que a gente vai usar como disponível é os 5.000 unidades. Eu sei que 5.000 unidades está para ml, né? Então, aqui depois, quando eu for montar a regra de 3, é assim que eu vou escrever. Então, eu vou marcar essa opção aqui também de 5.000 unidades. Agora eu vou anotar essas informações. A minha prescrição médica, 1.000 unidades. E o valor disponível, 5.000 unidades. Barra 1 ml. Porque essa é a apresentação do frasco, ok? Então, agora que eu já coletei as informações, eu vou montar minha regra de 3. Então, o primeiro passo é identificar as unidades e eu sei que eu tenho unidades internacionais e ml. Então, vou fazer minhas duas colunas, uma para unidade e outra para ml.
Agora, o segundo passo é colocar as unidades iguais uma embaixo da outra. E eu vou fazer novamente pegando primeiro o que eu tenho disponível. 5.000 unidades. Está para 1 ml, né? O valor prescrito é 1.000 unidades, então eu coloco esse valor aqui. Ele está para X, porque o X é o que queremos encontrar como resultado. O nosso resultado ele vai ser em ml, certo? O terceiro passo é multiplicar de forma cruzada. E o quarto passo é colocar cada operação em um lado da igualdade. Então, eu vou começar pelo passo 3, que é multiplicar de forma cruzada, e eu vou iniciar pegando o valor que multiplica o x. Então, 5.000 unidades vezes x é igual a 1.000 unidades vezes 1 ml. Então, agora o quinto passo é isolar o x. X é igual... Eu vou copiar novamente essa informação, 1.000 unidades vezes 1 ml, dividido por 5.000 unidades. X é igual 1.000 vezes 1 é 1.000. Como eu tenho as unidades diferentes, eu preciso manter elas no cálculo. Então, vai ser 1.000 unidades vezes ml, dividido por 5.000 unidades. Eu posso cortar unidades iguais, então vou cortar as unidades internacionais e vai ficar somente o ml. Eu também posso cortar os zeros. Então, eu tenho 3 zeros em cima e embaixo, então eu vou cortar todos eles. Esses cortes aqui que eu fiz é só para facilitar, para a gente simplificar o cálculo, tá? Então, aqui para divisão, eu fiquei com 1 dividido por 5. X é igual a 1 dividido por 5 é 0,2. O resultado é 0,2 ml, porque eu tenho ml aqui sobrando e aqui na minha regra de 3 eu precisava achar o valor em ml. Então, a resposta é 0,2 ml. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos grupos de WhatsApp e me ajude a espalhar esse conhecimento. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!